Federação dos Produtores de Soja do Brasil. Bom dia a todos. Cumprimentar o deputado Augusto Carvalho, agradecer em nome da ProSoja por esse convite. Podemos participar dessa audiência, contribuir com aquilo que nós conhecemos, que é a produção de soja no Brasil e no mundo. Eu vou tentar ser bem breve, o Rodrigo já cobriu parte do que eu falaria, mas eu vou dizer quem nós somos, o que é a ProSoja e defender a sustentabilidade econômica, social e ambiental da soja e dizer da segurança das tecnologias que nós utilizamos hoje. A ProSoja tem aí como uma missão garantir a sustentabilidade da atividade da sojicultura nacional e como visão ser uma legítima representante dos produtores, reconhecida pela liderança, os resultados e o relacionamento com o associado. Todos os nossos presidentes são produtores de soja, não recebem para fazer o trabalho que fazem, deixam suas lavouras e vão trabalhar em favor da classe. Hoje nós estamos praticamente em 13 estados, aí representamos mais de 90% da área plantada de soja no país. Bom, a sustentabilidade econômica da soja é meio chuveiro molhado, a maioria das pessoas já conhece os números, eu vou apenas tentar destacar por que ela é tão importante para o Brasil e para o mundo. A soja é importante para o mundo porque ela permitiu uma revolução alimentar. Então, quando você mistura o farelo de soja com o milho, você tem aí a melhor ração utilizada para criações. E o farelo de soja é o farelo com melhor custo-benefício para conversão alimentar e foi o que permitiu a produção em larga quantidade aí de carnes, leites, ovos e óleos para a população mundial e do Brasil. Ele movimenta aí números grandes, aí, 128 bilhões. A produção triplicou nos últimos 25 anos. Hoje a produção mundial é de 295 milhões de toneladas. Segundo a OCDE, o que tem direcionado o crescimento dessa produção é justamente o que eu estou destacando aí, que é que as pessoas têm mais poder aquisitivo, especialmente em outros países, e estão consumindo mais proteína de origem animal. E para as pessoas comuns é muito difícil de enxergar a soja no seu dia a dia, a gente sabe disso. Então eu destaquei nesse texto aqui, as pessoas não veem soja no seu dia a dia. Se no café da manhã você comeu ovos mexidos, provavelmente você usou óleo de soja, que é o mais produzido no país. Se você bebeu leite, comeu queijo, a ração do gado que produziu o leite tinha soja. Presunto, suíno alimentado com farelo de soja. Carne de frango, boi, a mesma coisa. Além disso, entra em várias outras preparações de bolos, bolachas, sorvetes, muita coisa, muitos componentes de soja entram nesses alimentos. Comida japonesa, você vai botar o shoyu, soja também. Então a soja, na verdade, ela está ali no nosso dia a dia, a gente aqui normalmente não percebe que ela está presente. Rapidamente, o Brasil é o segundo maior produtor mundial, o maior é os Estados Unidos, e a Argentina o terceiro, e esses três países concentram 81% da produção mundial de soja. Então, o mercado está praticamente concentrado nesses três players. Quando a gente fala de exportação, o Brasil, sim, aí é o maior exportador mundial, seguido pelos Estados Unidos e também pela Argentina. Os três países exportam 90% do que se exporta no mundo de soja. Dei um salto aí, Não consigo voltar. Bom, a cadeia no país ela é forte também, movimenta 70 bilhões de dólares, desde a fase de insumos, dentro da porteira e depois no beneficiamento. Vamos ver se eu vou dar conta. Isso aqui é uma outra forma de enxergar a cadeia, e eu destaquei muito mais aqui que a gente processa aí 42% da soja que a gente produz, o resto a gente exporta na forma de grão, a maior parte vai para a China, onde lá é usado para a produção de ração animal. E o Brasil, no total do que ele industrializa, a gente ainda exporta metade do nosso farelo, boa parte vai para a Europa, inclusive, a Europa importa boa parte do nosso farelo, sendo que no total a gente chega a 70% do que a gente produz, a gente exporta. A soja, o complexo soja é o principal item exportado pelo Brasil hoje, de todos os países, de todos os produtos, não é só do agronegócio, é o principal produto exportado pelo Brasil. E aí vamos para a questão da sustentabilidade social. A soja gera 7 milhões e meio de empregos no país, é a metade da população do Centro-Oeste.
Do ponto de vista também de DH, se você fizer um corte, isso aqui são dados aí do PNUD, em 1991, os municípios que plantavam soja, 2.000 municípios no país, 79% a 20% aí estavam nessa situação de muito baixo ou baixo o IDH. Em 2010 foi refeito esses mesmos municípios, hoje a maioria está de médio a muito alto, né, com a grande concentração de médio e alto esses municípios. Então, isso prova o quê? Que a soja ela também é um indutor de desenvolvimento social, onde ela está, há um desenvolvimento social. Opa. Além de produção, lógico, de alimentos, que, como eu destaquei, né, antigamente se gastava aí 60% da renda com alimentação, hoje se gasta em torno de 25%, 30%. Então, a soja também contribuiu para essa baixa do custo dos alimentos também. E, além disso, nós produzimos, né, além de alimentos, energia também, agropecuária de forma geral. Né, hoje nós temos o biodiesel, que entra lá uma mistura de 7%, vai para 10% de biodiesel no diesel consumido no país. E a soja, a maior parte do óleo que é utilizado para produzir esse biodiesel, vem de soja. O resto vem de boi. Boa parte ali, 20%, vem de sebo bovino, que antes era um problema, hoje virou uma solução ambientalmente correta. E, indiretamente, nós produzimos energia também, através do plantio direto, porque nós promovemos a maior infiltração de água, a redução de assoreamento, e depois eu vou destacar isso quando eu falar da questão ambiental. Sustentabilidade ambiental. Então, aqui eu mostro aqui o que era antes ser o plantio direto, né, que hoje praticamente todo mundo que produz soja faz plantio direto. Antes do plantio direto, a gente tinha um panorama aqui, especialmente no centro-oeste, né, mas também no sul, lá de muita erosão e assoreamento. Então, a gente vê aquela primeira foto ali, eu destaco, não tem pointer, né? Tem, mas não aparece. Bom, essa primeira foto ali onde tem o helicóptero, você vê que a água é bem tingida, né, muito mais ilustrativo, bem tingida de terra, e na outra já bem mais clareado a água. Isso vem em função também do plantio direto. Do ponto de vista, então, disso aqui, o Rodrigo já explorou, eu só vou dizer para vocês, com o meu segundo gráfico aqui, aliás, eu posso destacar para vocês que hoje, 11% do que tem isso aqui são dados reais de satélite, 11% de vegetação nativa hoje está dentro de propriedade rural. Então, os produtores também preservam matas nativas, não é só o que a gente tem já em unidades de conservação, em áreas indígenas. Dentro de propriedade rural, nós também temos vegetação nativa. Isso aqui o Rodrigo já destacou, só mostrar que, comparando com países que têm o tamanho como o Brasil é o único que tem 30% de floresta nativa totalmente protegida de forma legal. Os outros é muito baixo. Você vê ali a Austrália, que seria o segundo, ainda está bem abaixo do Brasil, na média 10%, só o que legalmente o resto do mundo preserva. Então, nós temos essa vantagem também no nosso país. Será? Aqui eu só queria fazer o corte e mostrar o seguinte. A agricultura, como o Rodrigo destacou ali, hoje talvez seja mais de 8%, né? Mas a soja é 33 milhões de hectares, isso são 3,5% do território brasileiro. Então, a soja é plantada em 3,5% do território brasileiro. Tá? Às vezes as pessoas não sabem, mas todo esse benefício que eu estou falando está vindo de 3,5% do território brasileiro. Volta. E aí, olhando para o futuro, né, o que teria do ponto de vista sustentável de continuar plantando soja? Se acredita nas estimativas aí que pode ser que aumente 50% a nossa produção até nos próximos 10 anos aí, né? Mesmo se aumentasse isso, a gente ainda chegaria a 5% do território brasileiro. Ainda estaria plantando soja em 5% do território brasileiro. Isso tudo dá para a gente incorporar como tem sido feito em áreas de pastagem. Tem um estudo que foi feito recentemente que das pastagens que estão aí, só 74% são realmente agricultáveis. E desse número aí, só a metade, provavelmente, você conseguiria plantar. Seria 30 milhões de hectares. Então, ainda daria para a gente dobrar a área de soja ainda, dentro de área de pastagem, sem desmatar a árvore ainda, sem derrubar nenhuma árvore. Vamos lá. Será que vai para frente? Vai demais, né? Isso aqui é outra coisa importante que a gente sempre destaca também, porque a gente apanha muito de todo lado, mas a moratória da soja, o seu último relatório, destacou o seguinte,
Esse é o relatório que disse isso, que o plantio de soja em área desflorestada é em 0,7% só dentro do bioma amazônico. Então, a soja só é plantada em 0,7% da área da Amazônia. E a conclusão do relatório é que a soja não é um vetor relevante de desmatamento. São outros os vetores de desmatamento, não a soja. E dentro do Cerrado, aí são dados da Conab, cruzados com o Ministério do Meio Ambiente, 10% da área do Cerrado é o que a gente planta com soja. 10%. E eu quero finalizar aqui com o dia que a Isabela veio a público e falou os dados do CAR, né? Primeiro, destacar que isso aqui é uma grande renovação de um pacto da sociedade. Por que foi preciso o Código Florestal? Porque o produtor ia lá se regularizar e perdia a terra ou ia preso. Então, como é que pode um negócio desse? O cara quer se regularizar, a legislação mudou 3, 4 vezes, ele vai lá se regularizar e vai preso. Então, tinha que fazer um ajuste, um novo pacto, que foi o novo Código Florestal. E aí, a partir do momento que foi lançado o CAR, a Isabela veio e disse o seguinte, ó, os produtores querem se regularizar, que foi o que ela viu pela velocidade com que foi feito o CAR. Inclusive, eles têm indicado o PRA. O produtor vai lá e diz que tenho irregularidade e quero me regularizar, quero arrumar isso aqui. Destacou a soja no Mato Grosso na fala dela. Destacou essa consciência do produtor. E ela diz o seguinte, onde tem soja é onde se concentrou o CAR. Diz que o produtor de soja fez o dever de casa. E ela disse mais o seguinte, ó, existem 22 milhões de hectares de vegetação nativa em propriedade privada. É 1/4 do SNUC que nós temos hoje, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Aí ela finalizou com essa fala aqui, que é a que eu vou deixar. Ó. A vilanização dos produtores terá que ser revista em função dos números que estão sendo apresentados. Os agricultores, além de produzir, preservam vegetação nativa. Isso terá que ser reconhecido. Foi ela que disse, eu só extraí da fala dela. E agora eu vou finalizar, que já está no final do meu tempo, mas falando sobre as tecnologias, né? O Rodrigo já destacou isso aqui. O ganho de produtividade que nós tivemos, que aí nós estamos falando de segurança alimentar, né? A gente consegue produzir alimentos abundantes para a população e ainda exportar por conta dessa revolução tecnológica que nós sofremos. Então, o plantio direto, manejo integrado de pragas, que um dos itens é a utilização de produtos químicos, a adubação química, a calagem e o melhoramento de plantas. Foi isso que proporcionou esse ganho de produtividade que nós tivemos, que está aqui dentro, que é o que o Rodrigo destacou. Então, se não fosse essa revolução, nós precisaríamos de mais do que o dobro da área para produzir o que nós produzimos hoje de alimentos. O país tem que combater, no campo, 155 mil pragas. Então, está aqui, 100 mil de fungo, 10 mil de inseto, 15 mil de nematóide, 30 mil espécies de planta. O estudo mostra o seguinte, não é meu esse estudo, o estudo diz o seguinte, que já existe um impacto de 42% na produtividade. Isso significa que era para a gente produzir 42% a mais, se não fossem esses ataques de fungo, bactérias e todas essas coisas que nós temos aí. O que mostra que ou a gente usa o defensivo, o agrotóxico, ou então a coisa fica feia. Aí a gente não consegue produzir o que nós produzimos hoje. E aí mostrando o que aconteceu com as tecnologias, que é o que o Rodrigo estava falando. Então, na verdade, cada vez nós estamos usando menos ingredientes de agrotóxicos por hectare. O que acontece? Houve uma redução na dose de ingrediente ativo de 80% nos últimos 40 anos. Nós reduzimos a dose em 80%. Cada inseticida desse, cada classe dessa aqui, herbicida, inseticida, fungicida, houve essa queda de 80% na quantidade de ingrediente ativo que a gente aplica por hectare, que é o que vai dar o resíduo no final, que é o que teria alguma periculosidade. E uma redução na toxicidade aguda de 166 vezes, 160 vezes. O que significa isso? Está havendo uma evolução, não só da indústria, mas a própria regulação tem tirado os produtos que têm mais problema. Ou seja, nós estamos cada vez produzindo com produtos mais seguros. É isso que está acontecendo. E aí, quando você coloca isso aqui, fica claro isso. O Brasil tem uma posição mediana no consumo de agrotóxicos. Se você pegar isso aqui, é o consumo relativo e defensivo no mundo de quilos de ingrediente ativo por hectare. Então, a Holanda usa muito mais quilos de ingrediente ativo por hectare do que o Brasil.
o Japão também, a Bélgica, a França, a Inglaterra. Aí que vem o Brasil, com 4,2 quilos de ingrediente ativo por hectare. Então, em volume absoluto, nós podemos consumir mais, mas em quilos de ingrediente ativo por hectare, que é o que vai dar o resíduo no final que você vai ter no produto que está sendo produzido, nós estamos usando menos. Esse estudo aqui prova isso. Aí, do ponto de vista de quem está consumindo, aí aqui a fala não é minha, é da Anvisa. A Anvisa disse, no dia 14 de novembro de 2014, né, que mais de 98% das amostras que eles fazem lá do Programa de Avaliação de Agrotóxicos deu conformidade. E aí, os produtos que deu em conformidade, a fala da Anvisa foi o seguinte: pode comer abobrinha, porque tinha um resíduo acima do que era permitido, pode fazer sopa, porque a gente está trabalhando. Mesmo que você tenha limites que estejam extrapolados, eles não chegam naquela ingestão diária máxima que a gente já estabeleceu como ideal, que a pessoa pode ingerir durante toda a vida. Mesmo passando, por exemplo, está mais aqui no pimentão. Tinha que comer 6 quilos de pimentão para você se intoxicar. Quem é que vai comer 6 quilos de pimentão e se intoxicar com esse resíduo a mais? Então, realmente, não tem jeito. E finalizando isso aqui, eu acho que é importante para a gente entender que o produto que nós estamos usando no campo está sendo usado dentro de casa também. Então, isso aqui é o seguinte, ó, pé de atleta, causa fungo, né? Tá. O ingrediente ativo que a gente usa é um triazol. É o mesmo que você usa para combater antracnose no feijão no campo. Está ali, um aqui é o Vodol e o outro é o Tebuco. Isso aqui é o seguinte, é exatamente o mesmo produto. Deltramitrina, piretroide. Quando o menino pega um piolho lá, a gente usa o escabim. Você aplica na cabeça do menino, tem que ficar 10 minutos, e aí depois você tira. Fica 10 minutos na cabeça do menino, depois você tira. Lá no caso, no campo, a gente usa mosca branca. Ou seja, existe uma exposição muito maior ali do que aqui. E, ao mesmo tempo, está sendo liberado para ser utilizado esse produto. E finalizando, então, com esse aqui, que é exatamente o mesmo produto, é uma permetrina, que a gente usa no campo com a condição de segurança para o aplicador muito maior do que se usa dentro de casa, por exemplo, e, ao mesmo tempo, aquele produto foi registrado como seguro para ser utilizado dentro de casa. Então, a gente usa o mesmo produto dentro de casa para combater insetos, ali se utiliza com uma segurança muito maior do que foi liberado. O que eu quero dizer com isso é que, se foi liberado para ser utilizado dentro de casa, é porque existe segurança para utilizar essa tecnologia. É isso que eu estou dizendo através disso aqui. Deixa eu só terminar. A ProSoja incentiva e promove manejo alternativo na cultura com vista à redução de uso de insumos. A gente incentiva isso aqui. Isso aqui é o seguinte, braquiária sendo utilizado no Maranhão, esse produtor utilizou e conseguiu uma redução sensível de perdas nessa época de seca que deu lá. Isso aqui é manejo. A gente incentiva o manejo, rotação, não fazer monocultura, deixar a terra com um tratamento que dê sustentabilidade para esse produtor. Isso aqui é pó de rocha. Pó de rocha a gente está incentivando, a Embrapa tem um trabalho, vai registrar o primeiro produto, foi apresentado no programa da Fátima Bernardes sábado agora, esse estudo aqui. O professor Éder Martins é um parceiro nosso, nós levamos eles antes, em setembro a gente levou ele lá para Sinop, ele fez uma apresentação, isso aqui está sendo testado no país inteiro e já está sendo utilizado em Goiás. A utilização de pó de rocha reduz a necessidade de aplicação de fertilizante. Já tem, inclusive, produtor que tem 8 safras que ele não aplica fertilizante químico. Para tudo, fósforo, potássio. No caso da soja, a gente já usa o Rizobio, a gente não usa fertilizante nitrogenado. Então, a soja ainda tem essa característica de não usar nitrogênio. Mas, para os outros insumos, pó de rocha é uma excelente alternativa. Nós estamos pesquisando, tenho certeza que isso aqui vai ser o futuro. Está aqui lá no nosso projeto, com o Canal Rural, o professor Éder fazendo a palestra dele. Finalmente, agricultura fermentativa, que é o quê? Justamente controle biológico, que foi o que foi dito aqui. A gente sabe que precisa reequilibrar o solo, nós precisamos colocar ali os micro-organismos que muitas vezes não estão lá de forma natural. É uma tecnologia milenar, mais de 1.500 anos sendo utilizado no Japão, na China. Nós estamos também incentivando, já está sendo
isso aqui sendo utilizado na Bahia, por exemplo, e no Mato Grosso também, em áreas experimentais, a utilização de fermentação de bactérias para ser aplicado no suco de cultura para melhorar a eficiência, não só dos fertilizantes, mas também a planta fica mais saudável e com isso ela fica mais resistente à tolerância a doenças e a gente consegue também reduzir o uso de defensivos, que é no final o que todo mundo quer, ter um custo melhor, produzir de forma sustentável. É isso, obrigado. Obrigado, Fabrício. É debate, gente. Eu